Opa, gente, tudo bem? Meu nome é Raul Ítalo. Antes de começar o vídeo, eu só quero dizer, o vídeo ficou bem longo, né? Mas porque nesse vídeo eu coloquei tudo o que eu posso dizer sobre distância de pontos. Tudo que eu posso dizer aqui, porque a gente vai usar na geometria analítica, eu trouxe nesse vídeo, tá certo? Então por isso que o vídeo ficou um pouco longo. Espero que gostem do vídeo e valeu, até lá. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Raul Ítalo, sou voluntário aqui no LaVideo e mais uma vez voltando com a nossa geometria analítica. Hoje a gente vai falar de distância de pontos. Espero que você tenha assistido nossa aula passada. A gente falou sobre o que na aula passada? A gente falou na introduçãozinha, né? Então, uma introdução ao plano cartesiano. Foi uma aula bastante legal, pelo menos eu gostei muito de ter feito ela, que eu expus todas as minhas ideias sobre esse conteúdo de geometria analítica, né? O plano cartesiano, falando propriamente dito dele, certo? Claro que minha organização lá não ficou tão boa, né? Claro que quando eu fui assistir o vídeo, né? Eu rabisquei um pouquinho o quadro, mas eu espero que tenha entendido, né? Porque eu tentei sempre, o que eu tava fazendo, eu tava falando. Então, hoje a gente vai falar de distância de pontos, que eu acho que é propriamente dito, a gente tem que falar deles, né? Distância de pontos. Trouxe aqui o eixo, você lembra que eu falei do eixo, né? Eixo, direção e sentido, onde a origem é o zero, cresce para a direita. E aqui eu tenho um plano cartesiano, onde eu vou ter dois eixos, né? Pensa que eu peguei esse eixo, coloquei um aqui, e peguei esse outro eixo, ó, dupliquei ele e coloquei assim, né? Esse aqui é o plano cartesiano ortogonal, né? Que aqui faz 90 graus. Existem outros planos para a gente trabalhar, mas o que a gente vai trabalhar nesses aqui. Antes de falar propriamente de distância de ponto para qualquer ponto que você tiver, qualquer ponto, eu quero falar de uma coisa antes. Antes de falar de distância mesmo, distância fixa, sempre positiva, eu quero falar para você de distância orientada, porque eu acho que aumenta o seu conhecimento. Claro que a gente não vai trabalhar muito com ela, né? Não vai usar muito. Até que a gente não vai usar muito, né? Que eu vejo. Mas é bom você saber que aumenta o seu conhecimento. Então vem comigo aqui, ó. Olha só. Olha só, eu tenho um eixo X aqui, um eixo X não, é um eixo qualquer, certo? E você percebe ó, que eu tenho um ponto P1, P2. Em cima do eixo, como eu tenho um eixo aqui, você sabe que o quê? Que num eixo eu consigo fazer o quê? Uma assimilação de pontos e números reais, onde cada número real ele é um ponto no eixo. E cada ponto no eixo ele é um número real. Então, ó, x1 e x2 são números reais, quaisquer que eu posso representar aqui em cima do eixo. Já se você vier aqui para o plano, eu vou precisar de quê? De pares de números reais, né? Porque cada ponto no plano é representado por pares, por dois números reais, em pares, né? Ordenados. Porque primeiro é x, depois y. Já aqui não. Aqui você só precisa de um número real, você tem um ponto no eixo, certo? Um ponto na reta. Como é que você calcula a distância? Você vê aqui que eu coloquei aqui em cima, ó, existem vários tipos de nomenclatura para distância. Existe essa daqui, por exemplo, ó, no livro do Elon, que ele bota ó, distância de P1, P2, né? Se eu fosse calcular a distância de P1 até o P2. Tem gente que coloca assim, ou tem gente que coloca só assim, ó, P1, P2, ou melhor ainda, que é um jeito que eu gosto de utilizar, ó, P1, P2 aqui, ó, e tem esse tracinho em cima, certo? Eu vou até usar essa daqui nessa aula. Mas existem vários tipos de nomenclatura, né? Fica ao seu critério, tipo assim, muito pessoal. Cada livro aborda de um jeito diferente. Eu vou abordar essa daqui que eu gosto dela, certo? Então vamos aqui, ó. Como é que eu calculo a distância, olha só, de P1, P2? Aqui eu vou falar de distância orientada, viu, gente? Depois eu vou falar de distância não orientada, que ela é mais, tipo assim, genérica mesmo. Para falar de distância, eu uso a distância não orientada. O que é a distância orientada? Olha só, a distância de P1, P2. Primeiro você vai olhar para o cara aqui, ó, P1. Eu quero saber a distância de P1 e eu vou andar do P1, ó, até o P2. Então eu vou sair daqui do P1 e vou até o P2. Como é que eu calculo isso? Eu coloco o final onde eu quero ir. Eu quero chegar onde? Eu quero chegar, ó, no P2, que eu chamei de X2. Eu quero chegar lá. Só que eu tô aonde? Eu tô no X1. Ou seja, ó, eu vou pegar toda essa distância, você olha pro zero, ó. Eu vou pegar toda a distância aqui, ó, de 0 até o P2, que é X2, e vou subtrair pelo meu inicial, que é o quê? Do P1, que é o X1. Essa é a distância não orientada. Ó, eu tô no P1 e vou pro P2. Logo, eu pego o final menos o inicial, certo? Ó, onde eu tô indo e de onde eu tô vindo, certo? Então, X2 menos X1. Se eu fosse chamar, olha só, chamando aqui, ó, esse cara aqui, esse ponto, de 2, certo? Ficou aqui. E esse aqui de 3, quem ia ser a distância? De 3 não, vamos chamar de 5 para ficar maior. De 5, quem ia ser, ó, eu saio de P1 até o P2 é X2 menos X1. Então vai ficar o quê, ó? 5 menos 2, né? X2 menos X1. X2 é 5, X1 é 2. 5 menos 2
dá 3. Então a distância desses dois pontinhos é 3. É como se você tivesse pegado o quê? Olha só. Quem é, ó, a distância P2? Ó, é 5. Porque todo esse caminho, ó, do 0 até o P2 é 5. Porque você sabe que o 0 é um ponto de referência, né? Ó, o 0 até o P2 é 5. E o 0 até o P1 é 2. Então essa distância é o quê? Ó? É o todão 5 menos 2. Você tem essa que é 3. Então de 2 até chegar em 3, eu ando 3 unidades positivas. Olha só, eu quero deixar aqui, ó, que aqui é como eu não preciso colocar, né? Mas aqui é como se tivesse um maisinho. Porque o mais, ele dá um sentido para você. Por isso que é o orientado, ó, dá uma orientação. Porque eu tô saindo daqui, ó, e andando mais 3 para a direita, ó, mais 3. Agora, se eu fosse fazer o seguinte, eu fosse fazer a distância de P2 até o P1. Ficava assim, ó, P2 a P1. Ó, eu ia estar onde, ó? O meu começo aqui, eu ia estar no P2 e eu ia para onde? Pro P1. Então ia ser o quê, ó? Quem é o final? O final, eu tô saindo daqui e o final é o P1. Então meu final ia ser o quê, ó? X1. Menos quem? Menos o meu inicial. Quem é meu inicial? X2. Quem ia ser a distância? Ó, X1 é 2. X2 é 5. 2 menos 5, eu ia ter menos 3. Então, olha aqui, ó. A diferença de P1 e P2, que eu tô saindo de P1 para 2, eu andei 3. Já aqui, eu andei menos 3. Você não tá percebendo que eu tenho uma orientação? Para eu sair do P2 e pro P1, eu ando para cá. E eu andei quanto? Menos 3 unidades. Como se esse menos fosse a sua orientação, o seu sentido. Olha só, eu tô aqui, ó, eu tenho que andar menos 3. Para cá. Eu tenho que andar mais 3, vou para cá. Tá dizendo? Uma orientação, por isso que é distância orientada. Tá ok? Agora, eu quero só deixar explicada essa distância orientada. A gente vai usar ela um pouquinho aqui no nosso curso de geometria analítica, certo? A gente vai usar ela um pouquinho, então, para aumentar seu conhecimento, tá certo? Então, eu vou deixar aqui a distância orientada. Mas aqui, para falar de distância mesmo, quando eu quero falar de distância fixa, sem ser orientada, essa besteira de menos para lá ou para cá, a gente usa o que? A distância não orientada. Que a gente vai representar por quem? Pelo módulo, galera. Eu vou deixar até aqui em cima, módulo de um número aqui, ó, módulo de A. Onde quem é o módulo? O módulo é essas duas barrinhas. Ele é chamado de módulo, tá ok? Então tá aqui o módulozinho. Eu vou deixar ele aqui porque ele é distância fixa, sempre é positivo. O módulo ele vem o quê? Para dizer distância mesmo. Você sabe que um lado de um triângulo sempre vai ser positivo, distância. Por exemplo, tem um triângulo, os lados do triângulo, os lados têm que ser sempre, sempre positivos, porque são comprimentos, são distâncias. Então sempre é positivo. Então, como aqui na geometria analítica pode ter o quê? Ó, distâncias orientadas negativas, porque é sempre final menos inicial, a gente coloca o módulo. E como é que eu vou chamar essa distância não orientada? De módulo. Vou até botar aqui, ó, P1, P2. Eu acho que assim fica bonitinho, né não, ó? Olha só, o módulo, a distância não orientada no módulo de P1, P2, só para chamar essa nomenclatura. Então esse aqui, ó, quem é a distância não orientada, o módulo mesmo, distância fixa de P1 ao P2? Esse é o que, ó, o módulo de x2 menos o módulo, não, menos o módulo não. Ó, x2 menos x1 em módulo, o módulo de x1 menos x2, ó, final menos inicial. Logo esse é o que? O módulo, quem é x2 menos x1, eu já sei, ó, x2 menos x1 é 3. Então fica o que? Módulo de 3. E quem é o módulo de 3? É 3. Agora se fosse diferente, módulo de P1, olha aqui, ó, de P2 ao P1. Módulo aqui, ó. Esse é o que? Um módulo de x1 menos x2, final menos inicial. Quem é x2 menos x1? Eu já sei que é menos 3, então vai ficar o que? Módulo de menos 3. E quem é o módulo de menos 3? O módulo sempre é positivo. Taca aqui, fica 3, né? O módulo de menos 3 e o módulo de 3 sempre são 3. Então a distância tanto faz. Essa distância fixa desse ponto até aqui vai ser 3, certo? Distância, ó, não orientada, módulo. E essa aqui que a gente vai trabalhar bastante. Vem comigo aqui, cara, ó. Falei de distância aqui no eixo, certo? Só calcular a diferença. Agora vem pra cá, ó, pro plano. No plano eu quero trazer uma ideia diferente para você, olha só. Aqui eu tenho números, ó, o P1, P2, pontos, desculpe. Aqui eu tenho pontos, pares ordenados, ó, P1, P2, P3 e P4. Olha aqui, o P1, quem é as coordenadas de P1? Olha só, olhando aqui para essa parte de P1 e P2. Quem é as coordenadas de P1? Ó, X1 e Y1, pares ordenados. Esse cara aqui é um número real, esse aqui é um número real. Os dois juntos, pares ordenados, primeiro é X, depois Y, eu tenho um ponto no plano. Show? Como se aqui fosse números reais, é só um pontinho.
Tá aqui. O P1, olha só, ele tem x1 e y1. E o P2, ele também tem x1 e ele tem y2. O que você entende? Que essa distância, bem aqui, acho que eu posso até fazer de vermelhinho, para ficar legal. Não, vou fazer de azul, né? Porque tem vermelho ali, para ficar mais legal. Olha só. Essa distância aqui, ó, ela é o quê? Ela é ortogonal, certo? Porque aqui é como se tivesse, ó, você sabe, ó, que tendo o mesmo x, certo? Tanto P1 e P2, eles vão estar o quê? Numa reta vertical. É ou não é? Uma reta vertical ortogonal assim, ó. Logo, a distância dela, eu posso calcular sobre quem, ó. Você percebe, olha que interessante, que esse cara aqui forma o quê? Forma um retângulo. E o que você sabe num retângulo? Que lados opostos são congruentes. Então, se eu tenho esse lado aqui, ó, P1, P2, esse cara aqui também, ó, vai ser P1, P2, ó. Vai ser esse comprimento aqui, vai ser a mesma distância desse aqui. E você sabe por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Para você estar entendendo. Porque essa distância aqui, ó, tá em cima de um eixo, certo? Essa distância vem aqui, ó, tá em cima do eixo. Que eixo é esse? Eixo Y. Então, como é que eu consigo calcular a distância não orientada, essa distância aqui, quando está em cima de um eixo? Módulo, distância não orientada, ó. E vai ser que, então, se estão em cima do mesmo eixo, essa distância aqui vai ser o quê, ó? A distância de P1, P2 vai ser o módulo, vou colocar aqui, de Y1 menos Y2. Ou seja, o que eu quero te dizer? Quando dois pontos estiverem no mesmo x, ó, tiverem uma mesma abscissa, o mesmo número aqui no x, então a distância desses dois pontos vai ser a diferença das ordenadas, ou seja, a diferença dos y. E, consequentemente, sendo mais rápido a priori, olha só, se os dois números aqui, ó, o P3 e o P4, eles têm o quê? Ó? Eles têm o mesmo valor de ordenada, ou seja, eles têm o mesmo y. Tá vendo aqui, tanto do P3 é y3 quanto do P4 é y3. Então, essa distância vai ter que ser a mesma que essa daqui, certo? Se essa distância é o quê? Ó? Se essa distância é a mesma que essa e essa distância está em cima do eixo, logo, se tiverem o mesmo y, a distância vai ter que ser o quê? O módulo das diferenças, ó, o módulo da diferença das abscissas, ou seja, x3 menos x4. Ok? Que ficou meio mal feito, né, gente? Mas que é um x3, x4. Então, a distância, quando eles tiverem o quê? Ó? Tiverem o mesmo x, diferença das ordenadas. Os pontos tiverem o mesmo y, diferença das abscissas. Isso eu quero que você tenha entendido, tá certo? Agora, tendo isso em vista, a gente vai usar esse carinha, e a gente vai trabalhar agora com distância de qualquer ponto. Vou apagar o quadro e volto com você. Bom, gente, voltando aqui, ó, apaguei o quadro. Agora sim, a gente vai demonstrar a distância de qualquer dois pontos que você tiver no plano. Eu acho que é isso que você quis, né? Isso que você quer aprender, certo? Eu expliquei aquela parte do começo somente para o vídeo ficar completo. Coisas que eu acho que são importantes você saber, né? Para aumentar o seu conhecimento, que esse é o meu objetivo. Meu objetivo aqui é aumentar o seu conhecimento, tá certo? Eu espero que eu esteja conseguindo. Então, vem aqui, ó. Tem um P1 e o P2. Eu quero calcular, cara, olha esses pontos aqui. Esses pontos aqui estão tudo feio, certo? Eu quero calcular essa distância aqui. Não ficou muito bem uma reta, né? Desculpa meus desenhos aqui. Mas o que importa aqui é as ideias. Então, olha aqui, ó. Eu quero calcular, cara, essa distância aqui, ó, de P1 e P2. E você percebe que nesses pontos eles têm o mesmo x e nem têm o mesmo y. São totalmente diferentes. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um triângulozinho retângulo. A gente vai usar um teoremazinho de Pitágoras. Porque você sabe o que, ó? Se eu continuar esse y aqui, ó, pegar essa ordenada de y, certo? Essa ordenada. E continuar ela aqui, ó, até se encontrar com essa abscissa de x, ó, eu vou ter esse pontinho aqui, certo? Eu posso fazer isso. Ele que vai ser, que ponto é esse? Ó, ele vai ser o ponto C, eu vou chamar de C, certo? Um ponto C, que eu vou chamar aqui, ó, vai ser o x2, que é a abscissa dele, e y1 de ordenada, certo? Olha só que incrível. Olhando para o P2, o C, olha só que incrível. O P2C, o P2 ele tem x2 e o C também tem x2. Logo, essa distância aqui, ó, de P2, ó, P2 ao C vai ser o quê? Essa distância aqui vai ser a mesma que essa, onde vai ser o módulo de y1 menos y2. É ou não é? É, porque eles têm o quê? A mesma abscissa. Logo, a distância deles vai ser a diferença das ordenadas. Agora, olhando aqui, ó, pro P2, pro P1C. Ah, esqueci de dizer, né? Como
esse cara aqui, ó, essa reta, ela é uma reta horizontal e essa reta é uma reta vertical. Se você juntar uma reta horizontal com uma reta vertical, né? Porque aqui é como se fosse uma reta, viu, gente? Uma reta suporte. Isso aqui é uma reta, vou chamar de reta vertical, porque ela sempre que, ó, x totalmente para cima, e essa aqui é uma reta horizontal. Totalmente aqui, ó. Certo? Se você juntar uma reta horizontal com uma vertical, você vai ter o que lá na geometria plana? Você vai ter 90 graus. São perpendiculares. Certo? Aqui eu vou fazer um triângulozinho retângulo. Esqueci de falar essa parte. Então, se você passar aqui, ó, agora olhando para o P1 e para o C. O P1 e o C, cara, olha só que incrível. Eles têm a mesma ordenada, ó. Tanto o P1 tem Y1 e aqui também o C tem Y1. Logo, a distância dele vai ser o quê, ó? Mesmo Y, diferença, ó. Esse complemento é o mesmo que esse. Diferença das abscissas. Logo, colocando aqui, ó, vai ser o quê, ó? X1 menos X2. Não importa a ordem. Pode ser X2 menos X1, X1 menos X2. Tanto de modo, não tem problema. Sempre vai ser positivo. E eu quero trabalhar com distâncias, certo? Positivas. Então, olhando para cá, quem vai ser a distância de P1, P2? Colocando aqui, ó. Quem vai ser, ó? Vai ser, usando o teorema de Pitágoras, de P1, P2. Eu tenho um triângulo retângulo. A distância eu vou até colocar aqui vou colocar em azul mesmo. Certo? A distância aqui, eu posso até colocar assim, ó, de P1, P2, colocando aqui símbolos, vai ser igual, olha aqui que incrível, igual a quem? A distância de P1 ao C, e quem é a distância de P1C? É módulo, ó, ao quadrado, viu, gente? Ó, a distância, ó, de P1, P2 ao quadrado vai ter que ser o quê? Ó, igual a soma do quadrado dos catetos, ou seja, ó, x1 menos x2 ao quadrado, mais quem? y1 menos y2 ao quadrado. E olha que incrível. Eu trouxe mais uma definição para você. Definição de módulo. Olha aqui, ó. Módulo de um número ao quadrado vai ser igual a esse número ao quadrado. Por quê? Porque olha só, é lógica. Olha só, o módulo sempre vai ser um número positivo. Então o módulo de A vai ser um A positivo. Só que todo número ao quadrado também é positivo. Então eu posso desconsiderar o módulo, só colocar ao quadrado, porque eu já sei que todo número ao quadrado é positivo. Então, fazendo isso, o que eu vou ter? Eu vou ter o quê? Ó, P1, P2 ao quadrado, olha só. Vai ser o quê? Ó? Ah, gente, ó, você deve estar se confundindo agora. Pô, Raul, e por que tu não tirou isso aqui do módulo? Não necessariamente eu preciso tirar. É porque isso aqui, como eu te disse, eu estou tentando uma simbologia, só para dizer que a distância aqui é não orientada, tá certo? Que eu quero uma distância fixa mesmo, sem ser orientada, negativa ou positiva. Então isso aqui é só para dizer, cara, isso aqui é uma distância não orientada, é uma distância positiva de P1, P2. Como também podia ser de P2 ao P1. Não tem diferença, eu só vou deixar aqui para ficar sendo positiva, ok? Então, ó, módulo de x1 menos x2 ao quadrado vai ser o quê, ó? x1 menos x2 ao quadrado, ó. Coloquei aqui entre parênteses, viu, gente? Agora, ó, tirei esse cara aqui do módulo, botei entre parênteses. Mais quem agora? Ó, tira esse cara, bota entre parênteses, tira o módulo, y2 menos y2 aqui, né? Ao quadrado. E olha só, extraindo a raiz quadrada, ó, ou seja, passa na raiz lá pro outro lado, vai ficar o quê? O módulo de P1, P2, vai ser o quê? A distância não orientada vai ser x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Ou seja, como é que você calcula a distância de dois pontos quaisquer? Você calcula, pega os dois pontos, calcula a diferença das abscissas e eleva ao quadrado, soma com a diferença das ordenadas elevada ao quadrado e extrai a raiz. Logo, você vai ter a distância de dois pontos quaisquer. Então, para encerrar esse vídeo, acabei de fazer essa fórmula, eu quero passar um exercício para você. Bom, gente, para encerrar essa aula, só quero passar um exercício para você, para ver se você está se garantindo. Eu quero, olha só, sendo a raiz quadrada de um número ao quadrado é igual ao módulo desse número, certo? É uma definiçãozinha, eu não quero entrar em detalhes, você vai ver isso aqui mais na parte da álgebra, mas o que, ó? A raiz quadrada de um número ao quadrado sempre vai ser o módulo de um número. Por quê? Porque um número ao quadrado é positivo. E só existe raiz quadrada de números positivos. Ou seja,
Raiz quadrada de um número positivo tem que ser positivo, então eu posso chamar de modo desse número, porque eu já sei que o A, definitivamente por isso aqui, ele tem que ser positivo, certo? E usando a fórmula da distância, ache que dois pontos tendo a mesma ordenada, prove que a distância deles é x2 menos x1, modo de x2 menos x1. O que eu estou dizendo é que se dois pontos eles têm a mesma valor de ordenada, então a sua diferença, a distância deles é a diferença das abscissas. Eu quero que você prove isso usando a fórmula da distância. Como também, se os dois pontos tiverem a mesma abscissa, a distância deles vai ser a diferença das ordenadas, usando a fórmula da distância. Só para você ver que dá certo você usar, tá certo? Gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem longo, mas eu expliquei tudo que podia ser explicado. Até a próxima. Valeu!